Olá a todos, me chamo Matheus Mendes Pascoal, minha formação é em enfermagem e gestão hospitalar, com especialização nas áreas de administração e enfermagem. Atualmente sou mestrando do programa de pós-graduação em Sociedade e Desenvolvimento e trago para vocês, dentro da administração, a abordagem da introdução às estratégias nas organizações, que é o foco desta aula. A análise foi feita através da leitura de um artigo que está referenciado no final da aula e nós abordaremos no decorrer essa temática. Todos sejam bem-vindos. Desligue o celular, sinta-se à vontade para realizar perguntas durante ou após a aula. Em toda aula teremos revisões dos principais assuntos abordados na aula anterior. Como vocês podem ver, trouxe a ementa da disciplina. Nós vamos tratar sobre o processo estratégico nas organizações, análise SWOT, métodos de previsão de futuro, etapas da administração estratégica, alianças e fusões, posicionamento competitivo e estratégias genéricas, entre outros temas. Essa disciplina tem por objetivo discutir as estratégias genéricas, competências essenciais, as estratégias abordadas na administração, visão baseada em recursos, as 5 forças competitivas da indústria, cadeia de valor, entre outros temas. Apresento para vocês os conteúdos que serão trabalhados no decorrer da disciplina. E inicio falando sobre as estratégias competitivas. O processo de globalização dos negócios está acelerado. O ritmo de mudanças nos termos de como a produção e bens e serviços estão sendo projetados e implementadas estão acelerados devido à globalização. Após a concepção universalista e hegemônica das fábricas tayloristas e fordistas de grande escala altamente integradas, é observada a emergência do complexo sistema de conceitos e fórmulas para a organização dos negócios em geral, seja para a produção ou operações em particular. Empresas globais não só estão se reestruturando, mas também estão redefinindo suas relações com outras empresas ou países. O processo de reestruturação das empresas e de seus negócios leva à competitividade, que exige eficiência coletiva, onde as empresas terão que focar suas competências essenciais e procurar parcerias para complementar os recursos e realizar seus objetivos. Diferentes tipos de redes interorganizacionais estão sendo observadas. Esses arranjos são resultados do processo histórico das decisões empresariais atuais. A participação de uma empresa em uma rede interorganizacional requer mudanças significativas, de modo que a empresa toma as decisões e opera. Os debates sobre os fatores que determinam a competitividade das empresas têm sido enriquecidos nos últimos anos com novas abordagens. A abordagem clássica é a análise da indústria, ou posicionamento estratégico, que tem como Michel Porter o seu protagonista. Essa abordagem prioriza a análise dos mercados e da competição e do entendimento da posição relativa de cada empresa em sua indústria ou segmento produtivo, como elementos primordiais do processo de formulação da estratégia. Os principais focos de análise são os produtos, consumidores, competidores e a estratégia da empresa, que deve ser resultante da identificação das tendências das oportunidades. Nesse sentido, é considerada a abordagem de fora para dentro. Os instrumentos básicos para posicionamento estratégico incluem uma estrutura analítica relativamente simples, mas extremamente poderosa, baseada nas 5 forças e uma matriz de 2x2, em qual a função se caracteriza as estratégias competitivas genéricas. O próprio Porter, em 1985, já ampliava o foco desse conceito de cadeia de valor e o sistema de valor, reconhecendo as atividades da empresa como a base competitiva. Com o tempo, as críticas à análise do posicionamento estratégico vêm se avolumando. A maior delas diz a respeito à sua natureza estritamente estática. Para a Proença, em 1999, os frameworks não dão resposta às questões mais cruciais para o tomador de decisões, porque certas firmas foram capazes de construir posições de vantagem, sustentá-las ou falharam na tentativa. O autor comenta que, na visão jocosa dos profissionais da área, trata-se um excelente método para saber que os outros estão, neste momento, dando bem e você não. Também no plano acadêmico, as críticas são severas. A estratégia é crescente e dinâmica e complexa. Usando as metáforas da imitação e da erosão das vantagens competitivas no tempo, os autores advertem que não é possível esperar pelo competidor para agir ou reagir.
Uma abordagem alternativa que está sendo construída a partir da visão da empresa é a visão baseada em recursos. Essa abordagem procura ampliar e redefinir o quadro de referência nas tomadas de decisões. Considera-se que toda marca possui um portfólio de recursos, seja financeiros, físicos, intangíveis, que é a marca de imagem, organizacionais, que é a cultura organizacional, sistemas administrativos e os recursos humanos. É a partir daí que o portfólio da empresa cria vantagens competitivas. Para os defensores dessa abordagem, que podemos citar Hamel, Ross, em 1995, as estratégias competitivas devem partir de uma perfeita compreensão das possibilidades estratégicas, passíveis de serem operacionalizadas e sustentadas por tais recursos, caracterizando a abordagem como primordialmente de dentro para fora. A visão da empresa baseada em recursos postula que as empresas com pessoas, estruturas ou sistemas superiores são mais lucrativas, não porque investem em barreiras de entrada para outras empresas ou porque ofereçam produtos diferenciados, mas sim porque elas se apropriam das fendas de recursos específicos dessa firma. A diversificação é menos uma resposta das imperfeições estruturais dos mercados e mais um mecanismo organizacional para capturar rendimentos que são tornados viáveis pelos ativos específicos de uma empresa. Em outras palavras, a diferenciação é uma visão e uma decisão de dentro para fora, do que uma informação de fora para dentro. São os recursos dessa empresa que são consubstanciados em competências e capacitações que criam e exploram lucrativamente um potencial de diferenciação latente dos mercados. Outra premissa é que dessas firmas se diferem novas formas fundamentais de seus modos de operar, porque cada uma delas possuirá um agrupamento singular de recursos, seus ativos, competências e capacitações específicas, observando que essas firmas têm diferentes formas de fazer as coisas, se elas são heterogêneas, até no modo de realizar tarefas similares, o que não quer dizer das distinções de grande escala, se separa entre as empresas químicas, automobilísticas, empresas varejistas ou hospitais. A formulação da estratégia competitiva deve potencializar a competência no qual a empresa é forte. A constante evolução das competências da empresa permite a sistematização e refinamento da reformulação da estratégia competitiva. A partir daí, será identificada novas orientações para a formulação de competências. A manutenção da relação dinâmica entre a estratégia e competência é o principal objetivo do processo de aprendizagem. O termo competência essencial ele ganhou importância no cenário administrativo em 1990. De acordo com os autores, as competências essenciais são os recursos intangíveis em relação aos concorrentes e são difíceis de ser imitados. Em relação aos mercados e clientes, que são os recursos essenciais que a empresa possa prover produtos e serviços diferenciados. E em relação ao processo de mudança e exploração dos diferentes mercados. As competências essenciais não estão estritamente relacionadas às tecnologias, mas elas podem ser localizadas em qualquer função administrativa. Além de desenvolver competências essenciais ao longo do tempo, a companhia necessita de um processo temático de organização para a inovação organizacional. Procurando avançar nessa discussão e construir uma tipologia que dê sustentação ao modelo de estratégia para a formação de competências, destacamos o estudo do autor de 1965, em que a sua abordagem trata-se da organização, teoria e prática do processo industrial, nas funções de operação, produção e logística, desenvolvimento de produtos e comercialização. Em suma, para a construção dessa abordagem é necessária a realização da estratégia da empresa. As competências acumuladas nessa função levam à crítica da constituição das competências essenciais nas empresas, o que é importante ter a estratégia competitiva em si. E dentro das estratégias organizacionais, das competências, consideramos diversas competências sendo essenciais. Primeiramente, abordaremos a excelência operacional. A excelência operacional é uma estratégia aplicada pelas empresas que competem com os mercados nos quais existe a relação de qualidade e preço. É o maior determinante de competitividade, por isso nós abordaremos primeiramente esse tema. É nesses casos que a estratégia baseada em operações, como descrita pelos autores em 1998, fortalece a
A suma da importância da eficiência operacional, excelência operacional, pois a posição competitiva da empresa, quando é baseada nas capacidades dos recursos humanos, nos processos organizacionais, dificulta a imitação pelos concorrentes. Por essa razão, é uma vantagem competitiva sustentável, através das companhias e mesmo dos concorrentes. Podemos citar o modelo taylorista, podemos citar também o modelo da Ford no passado, de Toyota atualmente. No mercado existem muitos competidores, muitas empresas, como mencionado. E na área do desenvolvimento, a empresa ela busca prioritariamente inovações e incrementos nos produtos e serviços do ponto de vista da competitividade na empresa. Nas próximas aulas abordaremos novos temas. E continuaremos o que nós estávamos abordando. Obrigada a todos, e essa é a referência que estou utilizando para iniciar a aula e também para discutir. Nos próximos temas eu trarei novos artigos para nortear as discussões. Obrigada.